Podemos passar agora para português, só para estar à vontade, é que o Paulo estava-nos a dizer coisas interessantes sobre a estratégia. O que eu estava a dizer, mesmo na parte de estratégia, aquilo que nós fazemos com os nossos clientes é mostrar-lhes que a estratégia não é um conceito em que primeiro se concebe e depois se implementa, como se esses atos fossem separados. Não. O estar no terreno, a implementar, a fazer, a medir, a ser eficaz, ao contrário, um grande fornecedor de ideias estratégicas que, se nós não tivéssemos no terreno, não as teríamos. Portanto, o que nós tentamos dizer aos nossos clientes é que não existe essa coisa, como a Vanessa estava a dizer, de organigramas fixos, regras fixas, quando muito para as áreas administrativas, porque se praticam sempre da mesma forma. Tudo o que seja inovação, tudo o que seja em torno de conseguir objetivos tem que ser muito mais baseado na vivência do que nas coisas mecânicas. Ou seja, aqui é uma ideia que eu acho que é importante, passar do mecânico para o vivente. Eu há pouco não referi, mas quando disse o Paulo a questão da organização ser viva, portanto a parte viva, a organização como um organismo vivo é uma ideia fundamental, porque aí temos o dinamismo e temos o aprender com esse próprio dinamismo, portanto captar o próprio dinamismo. Mas até hoje a teoria organizacional quase que só deu contributos à organização para ela se ver como uma fotografia, não como um filme. Exatamente. Ou seja, tudo, como é que se diz? Essas regras contribuíam para tornar estática a organização. E aquilo que nós estamos a dizer é que há formas, e o IT ajuda, é quase como agora começa a haver qualquer dia fotocópias tridimensionais, ou seja, faltava-nos aqui uma dimensão que desse mais vida às organizações. Umas máquinas que desenha qualquer coisa tridimensional e depois fazem, por exemplo, um órgão humano, não sei se viram isso num programa, e voltando ao que a Vanessa disse, enfim, estamos sempre a bater mesmo da prática, de ligar a eficácia, a vida, a estratégia e o conhecimento disperso à centralização. Sim. Agora, isso obriga que as organizações tenham os mecanismos corretos, que é uma coisa que é difícil. As organizações até agora têm sido muito estáticas. Portanto, o que existem são as regras, os procedimentos, não mecanismos que são dinâmicos. Porque tudo se mexe. Quer dizer, os nossos colaboradores têm uma determinada maneira, uma determinada cultura. Portanto, se nós fizermos A, eles vão reagir de uma forma B ou C, depende do tipo de pessoa, depende se o contexto, os nossos clientes também se mexem de uma determinada maneira e faz parte da capacidade das organizações de serem vivas e também a capacidade de adaptação e de antecipação. Portanto, se eu fizer A, existem X cenários, como a outra realidade na qual eu quero impactar se vai mexer. Portanto, tudo isto é o que nós temos de ter em consideração, de facto, se queremos ter organizações que são efetivas, eficazes. Não são conceitos fáceis de transformar na prática. Porque quando nós estamos aqui a falar, parecem coisas que são conceptuais e, quer dizer, de alguma forma até fazem parte do senso comum. Mas depois, quando as queremos materializar, não podemos implementar mecanismos que são rígidos. Temos de implementar mecanismos que eles próprios são dinâmicos. E isto exige, sobretudo às altas direções das organizações, um trabalho acrescido. Há bocadinho, quando eu falava na gamification, é que eu disse que o processo de vendas podia ser dividido em várias etapas. Etapas essas que são suscetíveis de registro numa ferramenta informática de onde é que se está. Isso é um bom exemplo entre o que havia antigamente, que era formação aos vendedores, dizia-se do que é que eles tinham que vender e depois esperava-se, não é? Que é uma coisa em torno, quase a antítese da eficácia, é que esperava-se que aquilo acontecesse. E o que nós estamos a dizer é, designadamente através dos meios informáticos, tangibiliza-se, em vez de se esperar, em vez de se ter uma expectativa que aquilo vai acontecer, nós vamos medindo resultados intermédios que nós sabemos que contribuem para o resultado final, que é a venda. E esses resultados intermédios acabam por modelizar a cabeça de um vendedor que diz que eu tenho que fazer muitas reuniões, tenho que converter muitas reuniões e a linguagem da própria ferramenta passa a ser a sua linguagem de eficácia antes daquele grande hiato que havia e grande espaço de tempo entre a perspectiva daquilo que o comercial quer fazer versus aquilo que ele está a fazer efetivamente. E só para terminar, o facto de nós termos essa coisa tangibilizada também nos permite avaliar o comercial de uma forma muito mais analítica. Seria impossível se nós não tivéssemos repartido a sua atividade em atividades intermédias entre o pensamento e a concretização do objetivo.
ao ouvi-lo estava a pensar quando inventaram a primeira máquina de fazer o pão, não sei se conhece essa história, que foi muito, muito difícil. Havia máquinas para tudo, mas fazer o pão era mesmo muito difícil. E quem descobriu foi alguém que teve muito tempo numa padaria, portanto, a ver como é o movimento em si. Porque quando diz que portanto, a linguagem passa para o vendedor, antes de passar para o vendedor, alguém teve de estudar no processo de venda. Pois não é que é interessante essa perspectiva. E outra coisa que eu queria deixar aqui é que um dos objetivos do projeto é que seja transdisciplinar, portanto, ligar desde áreas da filosofia, a psicologia, a sociologia, e é engraçado que ambos foram buscar conceitos que têm a ver com a análise da sociedade, têm a ver com a análise de indivíduos, têm a ver com o funcionamento psicológico, têm a ver com o funcionamento social. Por isso, de certa maneira, sinto-me em casa com o que disseram. Obrigada.